Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Noite maravilhosa de estarmos na casa do Senhor para o adorarmos uma vez mais. Responsabilidade essa significativa, onde o nosso pastor nos deu para poder estar dando este estudo. Livro do Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Este é o versículo onde paramos. Entendemos já, com base nas outras terças-feiras, dos outros cultos doutrinários, que João viu uma porta, e que essa porta é a porta do céu, e que ela está sempre aberta. Nosso pastor Demison também falou e nos ensinou a respeito de todos os outros elementos que João viu. E nós paramos aqui no versículo 5, onde na terça-feira passada o pastor Abner nos deu e nos entregou aquilo que Deus colocar em seu coração a respeito dos relâmpagos, dos trovões e dos espíritos, dos 7 Espíritos de Deus. Então nós vamos dar continuidade. O pastor Abner, quando foi dada a responsabilidade a nós, ele juntou tanto material que deu um livro aqui, meus irmãos, de quase 70 páginas. Eu tenho um livro aqui que está impresso, viu? Se algum dos irmãos quiserem, é só nos procurar aqui no final. Aqui está impresso as 70 páginas. Nós vamos dar continuidade àquilo que o pastor Abner estava falando e ministrando na terça-feira passada no culto de ensino, sobre o castiçal de ouro, que representava vários aspectos espirituais e teológicos, em relevância ao capítulo de número 4. O pastor Abner nos disse também a respeito do Antigo Testamento, a qual Deus instruiu Moisés a construir esse castiçal, um castiçal de ouro puro, de 7 braços e sem emenda, conhecido como a menorá, para ser colocado no tabernáculo. Também o templo que Salomão construiu tinha este castiçal. Êxodo 25 e 31 foi o tema base da terça-feira passada, e 1 Reis 7:49. A menorá ela era usada para iluminar o lugar santo do tabernáculo e também do templo, simbolizando a luz divina e a presença de Deus entre o seu povo. Os irmãos que têm nos acompanhado todo esse tempo sabem a significância e também a relevância a qual nós estamos trabalhando dentro deste ano. O castiçal, como fonte de luz, tinha a representação, que era a função de Israel como portadora da luz e o testemunho de Deus para todas as nações. A base é Isaías 42, versículo 6, e Isaías 49, 6. Os 7 braços do menorá foi explicado também que representavam a completude e a
perfeição de Deus, onde no livro de Zacarias, em uma visão profética, descreve um castiçal de ouro com 7 lâmpadas e 2 oliveiras, simbolizando o poder do Espírito Santo como a fonte da luz divina. Vamos ler aqui Zacarias capítulo 4, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, Lucival. E tornou o anjo que falava comigo, e me despertou, como a um homem que é o despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis que um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. E agora nós vamos começar falando do menorá e a representação da igreja. Algumas interpretações teológicas veem o castiçal no livro do Apocalipse como uma representação da igreja, sendo a luz que brilha no mundo e também o testemunho e testemunha a glória de Deus. Assim como a menorá iluminava o tabernáculo e também iluminava o templo, a igreja de Jesus também é chamada para ser a luz do mundo, refletindo a luz de Cristo. Vamos ler Mateus capítulo de número 5, verso de número 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. O 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deixa o 16 aí, que eu vou ler de novo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como luz, nós como igreja temos que resplandecer o que? Diante dos homens? As vossas boas obras. Não tem como ser luz se as obras não forem boas. Não tem como resplandecer, não tem como dizer que é luz se a obra não for boa. A obra da igreja tem que ser boa para que resplandeça a luz para o mundo. Se o mundo está em trevas, se o mundo está escuro, a igreja de Cristo tem que resplandecer a luz com boas obras. Pastor Elton, o que são essas boas obras? O testemunho de um bom cristão, o testemunho de uma boa igreja, o testemunho de andar de cabeça erguida e saber que você
resplandece uma luz, a luz de Cristo como igreja na terra. E o papel do Espírito Santo no castiçal de ouro, pastor Elton, também pode ser associado ao Espírito Santo? Sim, que é frequentemente representado pela luz na Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 3 e 4. Como igreja, o castiçal de ouro, 2, 3 e 4. E também o castiçal de ouro pode ter a representação do Espírito Santo. Nós vamos ler Atos capítulo 2, versículo 3 e 4. Depois vamos ler João 16 e 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. João capítulo 16, versículo 13. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. 13, não 3. 16, 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. O papel do Espírito Santo, o castiçal de ouro, também pode ser associado a ele, aonde é frequentemente representado pela imagem da luz na Bíblia. O Espírito Santo capacita a igreja a cumprir a sua missão de proclamar o Evangelho e levar a luz de Cristo ao mundo. Em um resumo, pastor Elton, o castiçal de ouro é um símbolo importante na tradição bíblica, representando a luz divina, representando a presença de Deus, o testemunho do povo de Deus e o papel do Espírito Santo. Ele conecta o Antigo Testamento ao Novo Testamento, destacando a continuidade do plano salvífico de Deus. Quando nós olhamos para o castiçal, do capítulo 4, do versículo 5, nós vemos ele conectando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, representando o tabernáculo e o templo como o papel da igreja de Cristo e também o Espírito Santo de Deus. Quantos entenderam até aqui? Diga glória a Deus. Agora nós vamos entender um pouco mais a respeito desse castiçal de ouro e as suas implicações dentro do livro do Apocalipse. O castiçal no tabernáculo e no templo, como foi mencionado no Antigo Testamento, Deus instruiu a Moisés a construí-lo. Também foi instruído a Salomão a fazê-lo. E esta menorá, como peça fundamental do mobiliário do lugar santo, simbolizando a presença de Deus e o seu povo, através dessas 7 lâmpadas, representando a luz divina que brilhava no tabernáculo, no templo, essa menorá como uma peça central, apontava para a centralidade de Deus na vida do povo. E ele ficava onde, pastor Elton? Ficava no lugar santo. A menorá ficava entre o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição. Ela fazia a conexão
entre o incensário e a mesa dos pães, representando a necessidade de adorar a Deus em espírito e também em verdade, para que se cumprisse os mandamentos divinos. Agora, dentro do Apocalipse, dentro da revelação que João teve, em uma continuidade teológica, quando mencionamos o castiçal de ouro do capítulo 4, João está conectando o simbolismo do Antigo Testamento com as visões apocalípticas. Isso indica uma continuidade teológica entre a antiga aliança com Israel e a nova aliança com Cristo, reforçando-nos a fidelidade de Deus em seu plano redentor ao longo da história. A visão do castiçal de ouro diante do trono de Deus, em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, vai nos reforçar a ideia da presença divina no céu, assim como acontecia no tabernáculo, como acontecia também no templo. Vai destacar a santidade do ambiente celestial e a centralidade de Deus em toda a sua criação. Pastor Abner nos ensinou algumas terça-feiras atrás que Deus não se levanta do seu trono. O trono de Deus, ele é ocupável. O que ia, pastor Elton, era a presença de Deus, era a manifestação. Deus não governa deixando o seu trono desocupado. Eu vou ali resolver e já volto. Não, o trono de Deus está ocupado. Ninguém toma o lugar dele. Ninguém pode tirá-lo do seu trono. O meu coração nesta noite se alegra em saber que eu sirvo a um rei, que eu sirvo a um Deus que está em posição absoluta. O trono de Deus está ocupado. Se você crê nisso, dê um glória a Deus nesta noite. Mas o que é que vai? A presença dele vai. A manifestação dele invadiu a inauguração do templo e todos ficaram jogados ao chão pelo poder da presença de Deus que foi. Mas o trono de Deus estava ocupado. Ele estava assentado no seu trono. A visão desse castiçal de ouro, diante desse versículo, reforça-nos essa ideia. Nada no céu é desequilibrado. Nada no céu está fora de lugar. Nada no céu é mal organizado. Quando olhamos para o castiçal de ouro, nós vemos a representação deste equilíbrio. Tudo no céu é equilibrado. Tudo no céu está centralizado no trono. Lembra que o pastor Abner nos ensinou aqui, naquela representação onde colocamos o Lucival em cima da cadeira, e quando o céu se move, o céu se inclina, mas Deus continua assentado sobre o seu trono. Amém? Entendendo isso, eu volto agora a falar da igreja. A igreja como portadora da luz,
assim como também a menorá iluminava o tabernáculo e o templo. Nós, como igreja, nós, como corpo de Cristo, também devemos refletir essa luz. Também devemos refletir a presença deste Deus que nos chamou, nos capacitou e nos colocou para essa obra, colocou para esta chamada. A imagem do castiçal no livro do Apocalipse também pode ser representado como essa igreja. Sim, pastor Elton, mas a igreja, muitas placas, elas colocam coisas para escandalizar o evangelho, colocam coisas para poder desprezarem aquilo a qual nós chamamos de fé. Sim, é verdade, toda regra tem uma exceção, mas a igreja de Cristo, a igreja de Filadélfia que Jesus irá vir buscar, ela pode estar sim dentro de Laodiceia, mas ele tira Filadélfia de dentro de Laodiceia para o dia do grande arrebatamento. Ele pode fazer isso, sim. Ele não vai arrebatar Laodiceia, ele não vai levar Laodiceia, ele arrebatará Filadélfia. Mas pastor Elton, Filadélfia está dentro de Laodiceia. Pode estar, mas ele arrebata Filadélfia e deixa Laodiceia. Como igreja, devemos dar bom testemunho. Como igreja, devemos refletir essa luz. Como igreja, devemos passar adiante aquilo que nos foi dado. Como igreja, devemos ter boas obras para sermos luz para o mundo. Entendendo que, como igreja, devemos refletir essa luz ao mundo. Refletir essa entendendo luz. Que o Espírito Santo, que como igreja, também pode ter este papel de capacitar a tua igreja para isso, como fogo, como uma luz que brilha. Agora, vamos entender um pouco mais a respeito da comparação com outros objetos mencionados dentro na visão, como o trono e também os 24 anciãos. O trono de Deus dentro de Apocalipse é um símbolo da sua soberania e também do seu governo. Ele representa o seu poder, a sua autoridade, o seu equilíbrio. A imagem do trono também evoca a ideia de julgamento, indicando que Deus é o juiz supremo e que de lá ele governa sobre os eventos da história e trará justiça no fim dos tempos. O trono de Deus, todos passarão pelo tribunal de Cristo e também pelo grande trono branco. Ninguém há de escapar. O trono de Deus, como João viu e como João relata, nos dá a memória de justiça, a memória que ele é o juiz supremo. Ele dará a sentença a cada um, é verdade. Os 24 anciãos ao redor do trono, João vê 24 assentados em tronos, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro em suas cabeças. Apocalipse capítulo 4, versículo de número
24. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, representando provavelmente os 12 apóstolos do Novo Testamento e os 12 patriarcas do Antigo Testamento, simbolizando a plenitude do povo de Deus. Sua presença ao redor do trono indica que eles compartilham do governo divino e participam do louvor e também da adoração diante de Deus. Esses 24 anciãos também podem ser vistos como representantes do povo redimido de Deus, que foi resgatado por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o trono de Deus e vemos a sua justiça, vemos que Deus é o juiz supremo, entendemos que lá ele não está só. 24 anciãos também estão ao redor do seu trono, cada um no seu troninho, vou dizer troninho, assim, trono, né? Cada um no seu trono, e Deus assentado sobre o trono. Uma representatividade dos 12 patriarcas, ou dos 12 apóstolos, dizendo ali, representando que o governo divino, ele redimiu o sacrifício de Cristo, salvou. O sacrifício de Cristo não foi em vão. No versículo de número 5, vai falar também dos 7 Espíritos de Deus. A relação entre os 7 Espíritos de Deus e o castiçal de ouro é um aspecto intrigante na visão descrita no livro do Apocalipse. Os 7 Espíritos de Deus, eles são mencionados em várias passagens dentro da própria Bíblia. Especialmente aqui em Apocalipse, nós podemos entender aqui em João, capítulo 1, versículo 4, olha o que diz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e também as 7 estrelas. Quando nós pegamos os 7 Espíritos de Deus, relatados em algumas passagens dentro da própria Bíblia, embora a Bíblia não forneça uma explicação detalhada desse termo, muitos estudiosos interpretam que os 7 Espíritos de Deus se referem ao Espírito Santo e a sua plenitude e totalidade, indicando a sua perfeição e também a sua capacidade ilimitada. Então a relação entre os 7 Espíritos de Deus e o castiçal de ouro, encontrado em 4:5 de Apocalipse, que diz:
E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Essa imagem aqui vai nos dizer que as 7 lâmpadas de fogo do castiçal de ouro sugere que o Espírito Santo é a fonte da luz divina e da iluminação espiritual. Assim também como a menorá no Antigo Testamento iluminava, o Espírito Santo continua iluminando. Existem algumas implicações teológicas a respeito da plenitude do Espírito Santo, que diz que a conexão entre os 7 Espíritos de Deus e as 7 lâmpadas do castiçal realça a plenitude do Espírito Santo. Sim, e que é uma iluminação espiritual. Portanto, a centralidade do Espírito Santo, quando vamos associar o Espírito Santo com as lâmpadas do castiçal de ouro e do trono de Deus, João enfatiza a importância central do Espírito na adoração celestial e também na vida da igreja. Ok. É importante o Espírito Santo na vida da igreja? Sim. É importante o Espírito Santo em virtude de uma adoração celestial? Sim. O Espírito Santo capacita a igreja a cumprir a sua missão de ser a luz do mundo, refletindo a luz de Cristo. Em resumo, a relação entre os 7 Espíritos de Deus e o castiçal de ouro no livro do Apocalipse destaca essa plenitude e também a centralidade do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Glórias a Deus. Amém? Amém. Vamos parar por aqui? Porque não sabemos quem vai dar continuidade na semana que vem. Se será o pastor Abner ou o pastor Demison. Amém, meus irmãos? Entendemos que somos luz do mundo como igreja. Entendemos que temos que refletir essa luz com boas obras. Entendendo que o Espírito Santo também opera como fogo em nosso meio. Cumpramos aquilo que nos foi colocado em nossas mãos com bom testemunho.